Você já ouviu alguém te dizer que é preciso tomar cuidado com quem anda do seu lado? Eu tenho convicção que você já leu, você já viu um vídeo, você já ouviu em algum lugar as pessoas te falando sobre a importância das suas companhias. Há muitas frases feitas e versículos que alertam sobre isso. Mas hoje eu vou te entregar uma lição que é muito mais profunda. Não depende exatamente só de quem está do seu lado, mas o que diz quem está do seu lado. Quais são os conselhos que você está ouvindo? Será que você pode ouvir o conselho só porque a pessoa certa está do seu lado? Será que ela é a pessoa certa? É isso que você vai entender na história de hoje. Olá, meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento com ênfase em storytelling. E eu tô aqui para te contar uma história que vai mudar a sua forma de pensar. Prepare os seus ouvidos e o seu coração. Esse aqui é o programa Novo Dia, que vai ao ar terça e quarta às 7 horas da manhã aqui no meu canal do YouTube. E hoje eu vou te contar uma história sobre Davi. Nessa época, ele ainda não era rei. Nessa época, ele ainda estava no processo, no deserto. Ele ainda estava formando a sua identidade, descobrindo o seu propósito. Nessa época, ele já era um herói, mas ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. O primeiro rei de Israel, Saul, queria matar Davi. Davi vivia no deserto. Davi vivia com seu exército, seu pequeno exército. E ele fazia trabalhos aqui, trabalhos acolá, ia se sustentando, ia ganhando experiências, mas ele ainda não era um rei. Talvez você pense, não, quando eu chegar lá, quando isso acontecer, aí sim meu propósito se cumpre. Quando eu estiver naquela empresa, quando eu estiver no meu casamento, quando eu tiver filhos, aí sim eu vou ser uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe decidir, uma pessoa que sabe tomar a decisão e a direção certa, mas calma. Tudo que você faz agora vai determinar onde você vai chegar, e se você não souber agora estar do lado certo, ouvir as pessoas certas, seguir o conselho adequado, você nunca vai chegar inteiro ou inteira ao final da sua história. Uma decisão errada pode abreviar o seu caminho, pode te desviar da estrada da felicidade, pode te fazer descumprir o seu propósito. A história de hoje é uma história de Davi. Como está no livro de 1 Samuel 26, o guerreiro Davi vivia no deserto, se escondendo de Saul, e naquela altura, Saul estava querendo matar Davi. Conta a Bíblia que ele selecionou 3.000 homens do exército de Israel e saiu atrás de Davi. 3.000 homens escolhidos. Era a tropa de elite de Israel. Certamente, Saul escolheu os melhores para tentar matar aquele que ele considerava o seu maior inimigo, Davi. Um homem que Deus tinha escolhido. O homem que Deus mandou o profeta Samuel ungir. Pois bem, Davi ficou sabendo que Saul e seus homens estavam atrás dele. Então ele ficou monitorando. Ficou sabendo onde o exército estava, para onde estava indo. Ele já sabia a intenção. Ele já sabia que ele era procurado. Ele sabia que Saul queria matá-lo. Imagina, o que você faria se soubesse que alguém está tramando o seu mal? Qual seria a sua reação ao saber que alguém do seu trabalho, da sua família, do seu condomínio, da sua rua, anda falando mal de você e querendo acabar contigo? Muitos de nós, e aqui eu falo sem condenação, sem julgar, muitos de nós pensariam numa resposta, pensariam num contra-ataque, pensariam em paralisar, em aniquilar aquele que quer acabar com a gente. E há muitos argumentos
ditados e frases feitas que podem nos fazer agir nesse momento. Quem está procurando é ele. Ele que pediu para apanhar. Ela que falou primeiro. Ele que começou a briga. E a gente reage a partir de algo que a gente sabe que pode acontecer. Mas será que essa é a decisão certa? Será que essa é a forma correta de agir? Será que fazendo isso, nós estamos fazendo um bem para a gente? O que a gente nunca pode esquecer, você, flecha, nunca pode esquecer disso. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Todo princípio que for quebrado vai gerar uma consequência. Tudo que você fizer, independentemente da situação, independentemente de quem está falando, tudo que você fizer vai gerar uma consequência. E essa história é a prova de como decidir, de como agir, de qual conselho seguir, ou se não, devemos seguir um conselho. Acontece que Davi sabia que Saul estava acampado no deserto. Ele viu o acampamento, ele viu que os homens estavam protegendo Saul, então o rei que procurava matá-lo, mas Davi contava com Deus. E diz, 1 Samuel 26, que Deus fez cair sobre Saul e seus homens um profundo sono. Eles dormiram. Até quem estava na sentinela de guarda dormiu. Já não tinha mais sentido, já não conseguia ver, já não conseguia reagir, não conseguia fazer nada. E nesse momento, Davi desceu e entrou no acampamento. Mas ele não foi sozinho. Antes ele perguntou, quem vai comigo? E um homem se prontificou, Abissai, um guerreiro fiel a Davi. É como a gente diz nas histórias, um fiel escudeiro, um homem leal que seria capaz de matar e morrer por Davi. Matar e morrer para defender aquele que seria o próximo rei, para defender o seu líder, para defender o seu chefe, para defender o seu mentor. Abissai amava Davi. Abissai queria o melhor para Davi e por isso se prontificou a estar do lado dele e de forma valente entrar num acampamento de Saul. Ah, mas estão todos dormindo. Mas será que eles sabiam que exatamente todos estavam dormindo? Será que não tinha ninguém escondido? Será que não era uma estratégia do inimigo? Abissai foi valente. Eu vou com você, ele disse para Davi. Isso é muito bonito porque no mundo de hoje, em que as pessoas são egoístas, pensam em si, querem apenas o seu próprio bem, quando você vê alguém que está disposto a ir com você numa tarefa difícil, essa pessoa precisa ser valorizada. Ela precisa do nosso reconhecimento, dos nossos agradecimentos. E Abissai era valente e leal a Davi. Davi desceu e junto com Abissai entrou naquele acampamento. E de fato, por conta de uma decisão do Deus Todo-Poderoso, todos estavam dormindo. Calmamente, Davi e Abissai entraram na tenda onde Saul, deitado em sua cama, dormia profundamente. E os dois olharam ali, o rei, que andava perseguindo Davi, que já tinha tentado e ia tentar matar Davi, que queria matar Davi, que selecionou 3.000 homens, a tropa de elite de Israel, para buscar um homem. Estava ali, diante deles, dormindo, indefeso. As armas de Saul estavam para o lado e ele estava completamente entregue à própria sorte. Talvez se um animal feroz tivesse entrado naquela tenda, teria devorado Saul sem que ele pudesse acordar. Mas quem estava ali, diante dele, era um fugitivo, um homem que temia pela própria vida e que sabia que a sua ameaça era Saul, que estava ali, indefeso. E nesse momento, Abissai, fiel escudeiro de Davi, o homem leal, valente, corajoso, destemido,
guerreiro, soldado treinado, virou-se para Davi e fez uma sugestão. Aliás, ele até espiritualizou a sugestão, que é o que muitos de nós fazemos em determinada situação. E essa história vai te ajudar a entender o que fazer, o que não fazer e quem ouvir. Abissai virou-se para Davi e disse: hoje, o Senhor dos Exércitos entregou o seu inimigo nas suas mãos. Basta que você me dê um comando e com um único golpe eu vou cravar minha lança em Saul e essa história vai terminar para sempre. Olha só. Deus havia entregado o maior inimigo de Davi nas mãos dele. Foi o que Abissai falou. Quem anda do seu lado? Quem está contigo em todos os momentos? O interessante dessa história é que Abissai não era qualquer um, ele não era um desqualificado, ele era um homem fiel que já tinha provado sua amizade, sua lealdade, que já tinha provado que iria com Davi onde ele estivesse e protegeria a vida dele contra quem fosse. Abissai não era qualquer um. Abissai não era um membro do exército inimigo, aquele amigo do trabalho espertalhão, aquele chefe que não te valoriza. Não! Abissai era amigo de Davi e ele queria o bem de Davi e ele sabia do poder do Todo-Poderoso Deus. Olha como é séria essa história. E Abissai pergunta: você quer que eu o mate? Um comando e com um golpe eu acabo com a vida de Saul. Mas aí, Davi, um homem que verdadeiramente conhece a Deus, um homem que era temente a Deus, um homem que entendia o coração de Deus, diante daquela situação, diante daquela maravilha, a chance de acabar com o seu inimigo, de matar o rei que o procurava, o rei que o caçava, o rei que queria o seu mal. Um comando. Davi sequer sujaria as próprias mãos. Ele só falaria, ok. Ou então ele balançaria a cabeça. Vai lá. Bastava um comando. E a vida de Saul acabaria em segundos. Mas Davi não fez isso. Davi olhou-se para Abissai e disse para ele: não o mate. Por acaso você já viu alguém tocar no ungido do Senhor e continuar inocente? Por acaso você já viu alguém atacar o escolhido de Deus e permanecer impune? Não o mate. Essa luta está nas mãos de Deus. E a pergunta que eu te faço é: quem você está ouvindo? Você já sabe, já te falaram, você já leu a importância de andar com as pessoas certas, de frequentar os ambientes corretos, porque pessoas e ambientes vão nos influenciar. Então, quando você entende isso, você começa a buscar em lugares que vão te fazer crescer, em lugares que vão te desenvolver, em lugares onde você vai encontrar as pessoas que vão se conectar com o seu propósito. Só que Davi estava do lado de uma pessoa boa, uma pessoa que estava disposta a morrer por ele, um guarda-costas, um fiel escudeiro. Por que não ouvir essa pessoa? Olha como isso é sério, olha como isso é profundo. Porque tem muitas pessoas do seu lado que você escolheu para andar, que você conseguiu conquistar a amizade, a simpatia, a lealdade. E você olha para essa pessoa e fala: essa é minha amiga, essa pode me ajudar. Quando eu estiver triste, vai ser ela que vai me estender as mãos. Quando eu precisar de ajuda, vai ser ela que vai me socorrer. Certamente, Davi pensava isso em relação a Abissai. Só que naquele momento,
diante daquela oportunidade, Abissai provou que não entendia como a vida funcionava. Mas Davi sabia. Eu quero chamar a sua atenção para esse ponto. Talvez do teu lado vai ter alguém que parece certo para te proteger, para ir no cinema com você, para trabalhar com você, mas não para te aconselhar. Não para te aconselhar. E eu sei que a gente busca conselho em muitas pessoas, em pessoas que parecem bem-sucedidas, ricas, poderosas, famosas. Se ela venceu, ela pode me aconselhar. Se ela chegou lá, ela pode me dizer o caminho. É verdade. Mas não para tudo. Conselheiros dominam áreas e podem aconselhar naquilo que eles dominam. Abissai dominava a força, a estratégia de guerra, a valentia, a lealdade, a amizade, a admiração, mas ele não tinha sabedoria. Porque quando ele teve a chance de aconselhar Davi, ele deu o conselho errado. A sabedoria que acompanhava Davi, que ele desenvolveu, o temor a Deus, fez com que Davi, naquele momento, freasse o plano de Abissai e falasse: não mate o rei. Porque ninguém que toca no ungido do Senhor sai impune da história. Sabe o que o Davi fez? Ele pegou alguns itens que estavam em volta de Saul para provar que ele entrou na tenda, para provar que ele teve a chance de matar o rei e foi embora. Mas ele não tomou a decisão derradeira de resolver a situação com as suas próprias mãos. Quantos de nós queremos resolver uma situação com a nossa estratégia, com a nossa capacidade, com a nossa força, com o nosso dinheiro? E a gente acaba se colocando na frente do plano de Deus. Às vezes parece certo. Às vezes parece pragmático. Não, se eu fizer aqui, eu já resolvo esse problema. Se eu fizer desse jeito, eu encontro uma solução porque está me afligindo. Só que a solução não é a melhor. Quando a gente está num problema, sabe o que mais a gente tem que fazer além de consultar a Deus? Eu não vou espiritualizar. Você vai consultar a Deus em tudo que você fizer. Mas sabe o que você tem que fazer? Não criar um outro problema. Se você já está vivendo um problema, não crie um outro problema. Princípios regem esse mundo, regras regem esse mundo. O certo é o certo, o errado é o errado em qualquer situação. Quando você quebra uma regra, quando você quebra um princípio, você vai arcar com as consequências. E não adianta dobrar o seu joelho e falar: Deus, tem misericórdia. Ele vai ter misericórdia de você. Mas o que você planta, você colhe. Ele não vai te livrar das consequências. Sabe por quê? Porque a regra diz que quem planta, colhe. Pois bem, Davi saiu do acampamento, provou que ele esteve lá. Deixou claro que a intenção dele não era desafiar, atacar, muito menos matar Saul, porque ele teve a chance e não fez. Ali, ele provou a Deus que ele tinha um coração, um bom coração. Ali ele provou a Deus que ele estava aprovado em mais um dos testes que ele passou. O que eu quero te dizer com essa história é que você não pode ouvir todas as pessoas, por mais que elas tenham qualidades. Se você precisa de um conselho de sabedoria, você precisa procurar um sábio. Se você quer crescer nas redes sociais, você procura um mestre em marketing digital. Se você quer fazer o melhor almoço para a sua família no domingo, você procura um chefe de cozinha, ou então a sua mãe, um tio, uma tia que saiba cozinhar. Conselhos devem ser pedidos a pessoas que podem aconselhar naquela área, e não a qualquer um. Conselhos têm que vir de pessoas sábias, que te amem e que tenham conhecimento técnico sobre aquela situação. Não é qualquer um. Não é o que parece ser bom, não é aquele que parece ser rico ou não é aquele que é famoso ou poderoso, não.
Cada um pode dar conselho naquilo que caminhou, naquilo que sabe. E Absai deu o conselho errado. Mas Davi, temente a Deus, um homem segundo o coração do Pai, disse não. Esse conselho eu não vou seguir. Então, meu conselho para você hoje, aqui nesse vídeo, saiba quem são as pessoas que estão do seu lado e no que elas podem te aconselhar. Saiba filtrar, para que você não tome uma decisão errada, porque o ser humano tem uma tendência a terceirizar isso e fala, não, eu vou fazer porque o fulano disse. É como se tirasse a culpa dos próprios ombros, assim, não, eu errei, mas foi o fulano. Não erre, porque se você errar, quem vai colher será você. Ouvir as pessoas certas é fundamental para você cumprir o seu propósito e chegar aonde você quer. Ouvir as pessoas certas é fundamental para que você tenha o seu final feliz. Ouvir as pessoas certas vai te fazer mudar de fase. Não é porque é seu amigo, não é porque te apoia, não é porque bate nas suas costas, ou porque te abraça nos dias tristes. Não é porque ela já provou que é leal a você. Só pode te aconselhar em decisões sobre sabedoria, quem é sábio, em decisões sobre guerra, quem é estrategista de guerra, em decisões sobre relacionamento, quem entende muito de relacionamento. Não confunda os conselheiros e você terá um caminho de paz, de decisões acertadas e de tranquilidade. Eu te contei essa história para que você suba de nível, aprenda, caminhe e não pare. Porque flecha não para no meio do caminho, flecha não dá ré, flecha só para no alvo. Eu quero te agradecer por você ter ficado comigo até aqui e te pedir para você pegar o link e compartilhar com amigos e amigas. Terça e quarta, 7 da manhã, tem o programa Novo Dia. Eu trago lições da Bíblia para que você aplique no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, no seu relacionamento, para que você seja mais feliz e mais blindado ou blindada contra os problemas da vida. Hoje, eu estou falando sobre quem nós devemos ouvir. E você sai desse vídeo sabendo exatamente o que fazer. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta no próximo episódio do programa Novo Dia. E eu te desejo, Flecha, saúde e paz.